Bem-vindo ao Adoções do Reddit, onde histórias reais de adoção ganham voz. Aqui você vai ouvir relatos verdadeiros de pessoas que vivenciaram a adoção de diferentes perspectivas. Pais adotivos, filhos que foram adotados, famílias biológicas que tomaram decisões difíceis e todos os desafios emocionais, legais e sociais desse processo. Histórias de amor incondicional, de busca por identidade, de superação, de dor, de alegria e da realidade crua da adoção no Brasil. Esta é uma história real, compartilhada anonimamente no Reddit. Alguns detalhes foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Oi, gente, meu nome é Marcelo, tenho 42 anos e moro em Porto Alegre. E eu preciso contar uma história que está me consumindo por dentro, porque há 6 meses eu descobri, através de um teste de DNA, que o menino de 9 anos que eu adotei depois que meu tio faleceu, o garoto que eu achava que era meu primo, é na verdade meu filho biológico, fruto de um relacionamento que eu tive aos 15 anos de idade com uma menina da escola, e que minha família escondeu de mim a vida inteira, me fazendo acreditar que meu tio e minha tia tinham adotado ele de outra pessoa. E agora eu não sei como processar isso, como lidar com a raiva, com a traição, com o fato de que eu perdi 9 anos da vida do meu filho, sem saber que ele era meu filho. Vou contar desde o começo porque essa história é longa, é complicada, e tem muitas camadas que eu preciso explicar para vocês entenderem a dimensão do que aconteceu comigo. Eu nasci e cresci em Porto Alegre, num bairro chamado Restinga. Periferia da cidade, família simples, meu pai era motorista de ônibus, minha mãe era diarista, a gente morava numa casa pequena de 3 peças, eu dividia o quarto com meu irmão mais novo, o Rodrigo, que é 4 anos mais novo que eu. Meu pai tinha 2 irmãos, o tio Ademir e o tio Jair. A gente era bem próximo dos tios. Via eles todo fim de semana, fazia churrasco junto, essas coisas de família grande e unida. O tio Ademir era casado com a tia Solange, eles não tinham filhos, tentaram por muitos anos, mas não conseguiram. E eu lembro que minha mãe sempre comentava que era uma pena, que eles davam tanto amor para os sobrinhos que mereciam ter filho próprio. O tio Ademir trabalhava como mecânico numa oficina ali perto do bairro Cavalhada. A tia Solange era auxiliar de limpeza num hospital, o Hospital Vila Nova. Eles ganhavam pouco, mas viviam bem. Tinham uma casinha própria ali no bairro Ípica. Simples, mas arrumadinha. Quando eu tinha 15 anos, em 2008, eu estava no primeiro ano do ensino médio numa escola estadual ali perto de casa, e eu comecei a namorar uma menina da minha turma, a Jéssica. Ela tinha 14 anos, era bonita, simpática. A gente era aquele casal de adolescente que fica grudado o tempo todo, que acha que vai casar e ficar junto pra sempre, sabe como é? A gente namorou uns 6 meses, e nesse período a gente transou algumas vezes. Sempre escondido, na casa dela quando a mãe dela não estava, ou em algum lugar escondido. A gente não usava camisinha direito. Era muito irresponsável, muito imaturo. E eu nem pensava nas consequências. Achava que essas coisas só aconteciam com os outros. No meio do ano, a Jéssica terminou comigo do nada. Disse que não queria mais namorar, que a gente era muito novo, que ela queria focar nos estudos. E eu fiquei mal, fiquei triste. Mas fazer o quê, né? Era adolescente. Superei rápido, segui a vida. No final daquele ano, a Jéssica parou de ir na escola, começaram a correr boatos de que ela tinha mudado de cidade, que tinha ido morar com parentes no interior, e eu não dei muita bola. A gente não tinha mais contato, não tinha rede social como tem hoje, então eu simplesmente esqueci dela e toquei minha vida. Aí, em 2009, eu estava com 16 anos, meu tio Ademir e minha tia Solange apareceram lá em casa num domingo com um bebê no colo, um menino recém-nascido, e anunciaram para a família toda que eles tinham adotado, que finalmente tinham conseguido realizar o sonho de ser pais. Todo mundo ficou super feliz. Minha avó chorou de emoção. Minha mãe abraçou minha tia. Meu pai abraçou meu tio. Foi uma festa. E eu lembro de olhar pro bebê e achar ele bonitinho, pequenininho. E pensar que legal, agora eu tenho um primo bebê. Meus tios contaram que a adoção tinha sido rápida. Que uma assistente social do hospital onde minha tia trabalhava tinha falado para ela que tinha uma mãe que queria entregar o bebê para adoção. Que era uma adolescente que não tinha condições de criar, e que se eles quisessem, eles podiam ficar com o bebê direto, sem precisar entrar na fila do judiciário, que a mãe ia assinar os papéis entregando a guarda. Na época eu não questionei nada. Eu era adolescente, não entendia de burocracia, de processo legal. Para mim fazia sentido, e todo mundo na família aceitou a história. Ficou todo mundo feliz com a chegada do Gabriel, que foi o nome que meus tios deram pro bebê. O Gabriel cresceu sendo o xodó da família. Meus tios eram pais super dedicados, davam tudo pro menino, roupa, brinquedo, carinho, educação. E eu, como primo mais velho, sempre fui próximo dele. Brincava com ele quando ele era pequeno, levava ele no parque, essas coisas.
Conforme eu fui crescendo, fui saindo de casa, fui trabalhar, fazer minha vida, mas eu sempre mantive contato com a família. Sempre ia nos almoços de domingo, sempre via o Gabriel crescendo, virando um menino esperto, engraçado, carinhoso. Eu casei em 2015 com a Patrícia. A gente se conheceu no trabalho. Eu estava trabalhando como assistente administrativo numa empresa de logística. Ela era da área de RH. A gente namorou 2 anos e casou. Foi morar num apartamento alugado ali no bairro Sarandi. Pequeno, mas era nosso. A gente tentou ter filhos, mas não conseguiu. Fizemos exames e descobrimos que a Patrícia tinha problemas no útero, tinha miomas, endometriose, as chances dela engravidar eram baixas e tratamento era caro. A gente não tinha condição de pagar fertilização, então a gente meio que aceitou que ia ser só nós 2 mesmo, sem filhos. A vida foi seguindo. Eu trabalhando, a Patrícia trabalhando, a gente vivendo nossa rotina e o Gabriel crescendo. Em 2020 ele estava com 11 anos. Era um menino super ativo, jogava futebol, ia bem na escola, e meu tio e minha tia estavam super orgulhosos dele. Aí, em outubro de 2020, meu tio Ademir começou a passar mal. Dores no estômago, azia. Ele achava que era gastrite. Foi no posto de saúde. O médico passou remédio para gastrite. Mas não melhorava, só piorava. Ele foi emagrecendo, ficando amarelo. E quando finalmente conseguiram marcar uma endoscopia pelo SUS, já era tarde. Era câncer de estômago avançado, com metástase no fígado. Foi um choque para a família toda. Meu tio era novo, tinha só 52 anos. Era saudável, nunca fumou, bebia socialmente só e de repente aparece com um câncer terminal. Ele começou a fazer quimioterapia no hospital de clínicas, mas os médicos foram honestos. Disseram que era paliativo, que não tinha cura, que era questão de meses. Meu tio lutou por 6 meses. Foi horrível ver ele definhando, sofrendo. E em abril de 2021, ele faleceu, no hospital, com a família toda em volta. Foi muito triste, muito doloroso. Minha tia Solange ficou destruída. Eles eram casados há mais de 25 anos. Ela não sabia viver sem ele. E além do luto, ela tinha que cuidar do Gabriel sozinha. Trabalhar, pagar as contas. Foi muito pesado para ela. A família toda se uniu para ajudar. Minha mãe ia lá todo dia. Meu pai ajudava com dinheiro. Eu e a Patrícia também ajudávamos no que podíamos. Levava o Gabriel para passar fim de semana na nossa casa para dar um respiro para minha tia. Essas coisas. Passou 1 ano. Minha tia estava tentando se reerguer, mas ela estava muito cansada, muito triste. E em junho de 2022, ela teve um AVC, derrame cerebral, em casa, sozinha. O Gabriel que ligou para o SAMU. Ele tinha 13 anos na época. Coitado, deve ter sido apavorante. Levaram minha tia para o hospital de pronto-socorro. Ela ficou internada na UTI por 2 semanas, mas não resistiu. Faleceu sem recuperar a consciência. A médica disse que o AVC tinha sido muito extenso, que tinha atingido áreas vitais do cérebro, que não tinha o que fazer. Foi mais um golpe terrível na família. Perder meu tio e 1 ano depois perder minha tia. E agora tinha o Gabriel, um menino de 13 anos, órfão, sem pai, sem mãe, e a família precisava decidir o que fazer. Teve uma reunião na casa da minha avó com meus pais, meu tio Jair, minha tia Vera, que é a esposa do tio Jair, e eu e a Patrícia, para decidir quem ia ficar com o Gabriel. Meus pais já estavam velhos. Meu pai tinha 65 anos, minha mãe 63. Eles não tinham condições de criar um adolescente. Meu tio Jair e minha tia Vera tinham 3 filhos pequenos. A casa deles era apertada, não tinha espaço. E sobrou eu. Eu e a Patrícia conversamos bastante. A gente não tinha filhos. A gente tinha um quarto vago no apartamento. A gente tinha condições financeiras de sustentar mais uma pessoa. E o Gabriel era meu primo, era da família. Eu não ia deixar ele ir para abrigo ou para família estranha. A Patrícia concordou. Ela sempre teve um carinho grande pelo Gabriel. E a gente decidiu que ia adotar ele. Ia entrar com o processo de adoção. Ia dar uma família para o menino. Foi um processo relativamente rápido porque a gente era família. Porque o Gabriel já morava com a gente, porque a assistente social viu que a gente tinha condições e que o Gabriel estava bem adaptado. E, em março de 2023, saiu a adoção definitiva. O Gabriel passou a ser legalmente nosso filho. Gabriel da Silva Rodrigues, que era o sobrenome dele, virou Gabriel da Silva Rodrigues Ferreira, com o nosso sobrenome também. O Gabriel estava bem, dentro do possível. Ele tinha passado por muita coisa. Tinha perdido os 2 pais adotivos em menos de 2 anos. Estava morando com os primos que agora eram os pais dele. Estava fazendo terapia para processar o luto, para se adaptar à nova realidade. E aos poucos ele foi melhorando, foi se abrindo, foi voltando a sorrir, a brincar.
a ser adolescente. Eu e a Patrícia estávamos felizes. Estávamos realizando o sonho de ser pais, mesmo que de uma forma trágica, e a gente estava dando o nosso melhor para o Gabriel. Amor, estrutura, educação, tudo o que ele precisava. Aí, em setembro de 2024, há 6 meses atrás, aconteceu a bomba que explodiu tudo. O Gabriel estava fazendo um trabalho de escola sobre genética, sobre grupos sanguíneos, essas coisas, e a professora pediu para cada aluno descobrir o tipo sanguíneo dos pais e montar uma tabelinha para ver se era compatível. O Gabriel veio me perguntar qual era meu tipo sanguíneo e o da Patrícia. Eu disse que eu era o positivo e a Patrícia era A positivo, e ele disse que ele era AB positivo, que estava escrito na carteirinha de vacinação dele que minha tia tinha guardado. Eu não sou expert em genética, mas eu lembro de ter estudado isso na escola, e alguma coisa no meu cérebro acendeu um alerta. Eu fui pesquisar na internet e descobri que para uma pessoa ser AB, ela precisa ter um pai A ou AB e uma mãe B ou AB, ou vice-versa. Não tem como 2 pais O e A terem um filho AB, é geneticamente impossível. Eu fiquei confuso. Pensei que talvez a informação da carteirinha estivesse errada, que talvez tivessem anotado errado, e eu decidi levar o Gabriel para fazer um exame de sangue para confirmar o tipo sanguíneo dele. Fizemos o exame num laboratório particular ali perto de casa e confirmou. O Gabriel era AB positivo, não tinha erro. Eu fiquei intrigado. Comecei a pensar, será que ele não é filho biológico do meu tio e da minha tia? Mas eles sempre disseram que ele era adotado, então fazia sentido que o tipo sanguíneo não batesse. Mas aí eu comecei a lembrar da história da adoção, de como tinha sido rápida, de como tinha sido fora do processo normal, e alguma coisa não estava fazendo sentido. Eu decidi ir atrás de respostas, fui na casa da minha mãe, pedi para ela me contar de novo a história de como meu tio e minha tia tinham adotado o Gabriel, e ela contou a mesma história de sempre, que tinha sido através de uma assistente social do hospital, que a mãe biológica era uma adolescente, que tinha entregado o bebê, que tinha assinado os papéis. Eu perguntei se ela sabia o nome da mãe biológica, se tinha algum documento, alguma coisa, e minha mãe disse que não, que meu tio e minha tia nunca tinham falado, que era uma adoção informal, que não tinha passado pelo judiciário na época. Aquilo me deixou ainda mais desconfiado. Adoção informal é ilegal, é perigoso. E eu comecei a achar que tinha alguma coisa muito errada nessa história. Eu decidi fazer um teste de DNA. Eu comprei um kit daqueles de farmácia, que faz teste de paternidade. Colhi uma amostra de saliva minha e uma do Gabriel. Mandei para o laboratório e pedi sigilo total. Não contei para ninguém, nem para Patrícia, porque eu não queria alarmar ninguém sem ter certeza. O resultado saiu em 2 semanas. E quando eu abri o e-mail e li o resultado, eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Probabilidade de paternidade 99,9%. O Gabriel era meu filho biológico. Não era meu primo, não era filho do meu tio. Era meu filho, meu sangue, meu DNA. Eu entrei em choque. Não conseguia processar. Como assim ele era meu filho? Eu nunca tinha tido um filho. Eu nunca tinha engravidado ninguém. Ou tinha? E aí começou a bater na minha cabeça. 2008. A Jéssica. A menina que eu namorei quando eu tinha 15 anos. Ela tinha sumido no final daquele ano. Tinha parado de ir na escola. Os boatos de que ela tinha mudado de cidade. E o Gabriel tinha nascido em 2009. As contas batavam. O Gabriel era filho da Jéssica. A Jéssica tinha engravidado de mim. Tinha tido o bebê. E de alguma forma meu tio e minha tia tinham ficado com o bebê. Tinham fingido que era uma adoção de outra pessoa. E tinham escondido de mim a vida inteira que aquele era meu filho. Eu fiquei transtornado, fiquei com raiva, fiquei confuso, fiquei arrasado. Como que a minha família tinha feito isso comigo? Como que eles tinham escondido que eu tinha um filho? Como que eles tinham me tirado o direito de saber, de decidir, de criar meu próprio filho? Eu era adolescente. É verdade. Eu tinha 15 anos. Eu não tinha condições de criar uma criança. Mas eu tinha o direito de saber. Meus pais tinham o direito de saber que iam ser avós. E a gente podia ter decidido junto o que fazer. Mas não. Decidiram por mim, esconderam de mim, mentiram pra mim a vida inteira. Eu não contei pra ninguém naquele dia. Eu precisava processar. Eu precisava entender. Eu precisava ter mais informações antes de explodir aquilo tudo. Eu comecei a investigar. Fui atrás da Jéssica. Procurei ela nas redes sociais. E achei ela morava em Caxias do Sul. Era casada, tinha 2 filhos. Trabalhava como vendedora numa loja. Eu mandei uma mensagem pra ela, me identifiquei, disse que precisava conversar sobre um assunto importante. E ela respondeu no dia seguinte. Disse que já estava esperando esse dia chegar. Que sabia que uma hora ou outra eu ia descobrir. A gente marcou de conversar por videochamada. E ela me contou tudo. Chorou muito, pediu desculpa.
Disse que era muito nova, que tinha muito medo, que não sabia o que fazer. Ela contou que quando descobriu que estava grávida, em meados de 2008, ela entrou em pânico, contou para os pais dela e os pais dela ficaram furiosos. Não queriam que ela tivesse o bebê, queriam que ela fizesse aborto, mas ela não quis. Ela tinha medo, tinha dó, não conseguia. Os pais dela então decidiram que ela ia ter o bebê escondido, que ela ia sair da escola, ia ficar em casa durante a gravidez e que depois ia entregar o bebê para adoção. Eles não queriam que ninguém soubesse. Não queriam escândalo. Não queriam que a filha adolescente deles fosse mãe solteira. Então esconderam tudo. A Jéssica disse que pensou em me contar. Pensou em falar comigo. Mas os pais dela proibiram. Disseram que eu era menor de idade também. Que ia complicar tudo. Que era melhor eu não saber. Quando o bebê nasceu, em janeiro de 2009, no Hospital Vila Nova, a mãe da Jéssica, que trabalhava lá como auxiliar de enfermagem, a mesma profissão da minha tia Solange, conversou com a minha tia, contou a situação, disse que a filha dela tinha tido um bebê, que ia entregar para adoção, e perguntou se minha tia e meu tio não queriam ficar com o bebê, já que eles não conseguiam ter filhos. Minha tia aceitou na hora, conversou com meu tio, eles aceitaram, e combinaram de pegar o bebê direto, sem passar pelo judiciário, sem burocracia. A Jéssica assinaria um papel entregando a guarda. E pronto. Mas tinha um detalhe. A mãe da Jéssica sabia quem era o pai do bebê. A Jéssica tinha contado para ela que era eu, o Marcelo, e a mãe da Jéssica contou isso para minha tia Solange. Minha tia ficou em choque. O bebê era sobrinho do marido dela, era filho do sobrinho adolescente, e ela não sabia o que fazer com aquela informação. Ela contou pro meu tio, e os dois decidiram que não iam contar para ninguém, que iam pegar o bebê, iam criar como filho deles, e iam esconder de todo mundo, inclusive de mim, que aquele era meu filho. A Jéssica disse que concordou com tudo. Ela estava exausta, estava assustada, queria só que aquilo acabasse. Ela assinou os papéis, entregou o bebê e foi embora. Voltou para a escola no ano seguinte em outra cidade. Foi morar com uma tia em Caxias do Sul, recomeçou a vida longe de tudo e tentou esquecer. Ela disse que pensou no bebê todo dia, que se arrependeu de ter entregado, mas que não tinha como voltar atrás, que tinha assinado os papéis, que o bebê estava com uma família e que ela tinha que seguir em frente. Ela disse que nunca contou para o marido, que nunca contou para os filhos, que aquilo era um segredo que ela carregava sozinha, e que quando ela viu nas redes sociais que meu tio tinha falecido, e depois que minha tia tinha falecido, ela ficou preocupada com o Gabriel, quis saber o que tinha acontecido com ele e descobriu que eu tinha adotado ele, e ela ficou aliviada, achou que era o destino, que no final das contas o Gabriel tinha voltado para mim, mesmo sem eu saber que ele era meu filho. Eu fiquei arrasado com aquela conversa. Fiquei com raiva da Jéssica. Fiquei com raiva dos pais dela. Fiquei com raiva do meu tio e da minha tia. Fiquei com raiva de todo mundo que tinha participado daquela mentira, que tinha escondido de mim que eu tinha um filho. Eu desliguei a chamada. Sentei no chão e chorei. Chorei de raiva, de tristeza, de frustração. Chorei por tudo que eu tinha perdido. Pelos 9 anos que eu não vi meu filho crescer sabendo que ele era meu filho. Pelas primeiras palavras. Pelos primeiros passos. Por tudo. Eu precisava confrontar minha família. Eu precisava de respostas. Então eu marquei uma reunião na casa da minha mãe, chamei meu pai, chamei meu tio Jair, chamei minha avó, e eu contei tudo. Mostrei o resultado do DNA, contei que eu tinha falado com a Jéssica, contei que o Gabriel era meu filho, e que meu tio Ademir e minha tia Solange sabiam disso desde o começo, e tinham escondido de todo mundo. A reação foi de choque. Minha mãe começou a chorar, meu pai ficou bravo, meu tio Jair ficou sem palavras, minha avó não conseguia acreditar. Minha mãe jurou que não sabia, que meu tio nunca tinha contado para ela, que se ela soubesse ela teria me contado, teria me dado a opção de decidir o que fazer. Meu pai disse a mesma coisa. Disse que meu tio tinha traído a confiança da família, que tinha feito uma coisa horrível, que tinha tirado de mim o direito de ser pai do meu próprio filho. Minha avó, que já estava bem velhinha, com 87 anos, ficou muito abalada. Disse que não podia acreditar que o filho dela tinha feito uma coisa daquelas, que ela tinha criado ele para ser honesto, para ser correto, e que ela não entendia como ele tinha sido capaz de esconder uma coisa tão grande. A família toda ficou em choque. Todo mundo se sentiu traído. Todo mundo ficou com raiva do meu tio, mesmo ele já estando morto. Eu voltei para casa naquele dia destruído. A Patrícia percebeu que tinha alguma coisa errada. E eu contei tudo para ela. Mostrei o resultado do DNA, contei a história toda, e ela também ficou em choque. Ela não sabia o que dizer, o que fazer, ela só me abraçou e chorou comigo. Ela disse que entendia minha raiva, minha dor, mas que a gente precisava pensar no Gabriel, que ele era inocente, que ele não tinha culpa de nada,
e que a gente não podia despejar aquilo tudo em cima dele sem pensar nas consequências. Ela tinha razão. O Gabriel não sabia de nada. Ele achava que era filho adotivo do meu tio e da minha tia, que agora tinha sido adotado por mim e pela Patrícia. Ele não sabia que eu era o pai biológico dele. E eu não sabia se devia contar, se devia mudar tudo de novo na vida dele, se devia bagunçar a cabeça dele com mais uma revelação, mais um segredo de família. Eu comecei a fazer terapia. Óbvio, porque eu não estava conseguindo processar aquilo sozinho. Eu estava com raiva, com tristeza, com confusão. Eu não sabia como me sentir, como agir, como seguir em frente. O terapeuta me ajudou muito. Me ajudou a entender que a raiva era válida, que a dor era válida, mas que eu não podia deixar isso me consumir, que eu precisava focar no presente, no Gabriel, em ser o melhor pai que eu podia ser, independente de ele saber ou não que eu era o pai biológico. A gente conversou muito sobre contar ou não para o Gabriel. O terapeuta disse que não tinha resposta certa, que dependia de muita coisa, da maturidade emocional do Gabriel, do momento que ele estava vivendo, do relacionamento que a gente tinha, e que eu não precisava decidir isso agora, que eu podia esperar, podia pensar, podia escolher o momento certo, ou podia nunca contar. E tudo bem também. Eu decidi não contar, pelo menos não agora. O Gabriel tem 15 anos, está na adolescência, está lidando com as próprias questões, com o luto dos pais adotivos, com a adaptação à nova família, e eu acho que jogar mais uma bomba em cima dele agora seria cruel, seria desnecessário. Talvez quando ele for mais velho, quando ele for adulto, quando ele tiver maturidade para processar, eu conte. Ou talvez eu nunca conte. Eu ainda não sei. Eu estou vivendo um dia de cada vez. O que eu sei é que eu amo o Gabriel. Eu sempre amei ele como primo. E agora eu amo ele como filho. E saber que ele é meu filho biológico só intensificou esse amor. Só me fez querer proteger ele ainda mais, cuidar dele ainda mais, dar para ele tudo que eu não pude dar nos primeiros 9 anos da vida dele. Eu olho para ele e vejo traços meus, vejo o jeito que ele sorri, o jeito que ele franze a testa quando está concentrado, e eu penso, como que eu não percebi antes? Como que eu não vi que ele era meu filho? Mas a verdade é que a gente não vê o que a gente não está procurando, a gente acredita no que a gente é ensinado a acreditar. A Patrícia tem sido incrível. Ela me apoia, me acolhe, me ajuda a processar tudo isso. E ela continua amando o Gabriel do mesmo jeito. Continua sendo mãe dele. Porque no final das contas, ser pai ou mãe não é sobre DNA. É sobre estar presente. É sobre cuidar. É sobre amar. E ela faz tudo isso. Ela disse que não importa se o Gabriel é meu filho biológico ou não. Para ela, ele é nosso filho. Ponto final. E isso me conforta, me dá força para seguir. Minha relação com minha família está complicada. Eu estou com raiva do meu tio, mesmo ele estando morto. Eu estou com raiva da minha tia. Mesmo ela estando morta, eu sinto que eles me traíram, que eles me roubaram algo precioso, que eles foram egoístas, covardes. E eu não sei se eu consigo perdoar. Minha mãe e meu pai estão arrasados. Eles se sentem culpados por não terem percebido, por não terem questionado, por terem acreditado na história da adoção sem investigar. E eu não culpo eles. Eles foram enganados também. Eles são vítimas também. Minha avó está muito mal. Ela chora toda vez que a gente fala no assunto. Ela diz que não consegue entender como o filho dela fez aquilo. Ela se sente envergonhada, traída. E eu tenho dó dela. Ela não merece passar por isso na idade dela. Ela não merece ter a memória do filho manchada desse jeito. Mas é a verdade. E a verdade dói. A verdade destrói. Mas a verdade também liberta. E eu prefiro viver na verdade, por mais dolorosa que ela seja, do que viver na mentira. Eu tenho pensado muito sobre o meu tio, sobre o que ele estava pensando quando decidiu esconder de mim que o Gabriel era meu filho. Se ele achou que estava me protegendo, me poupando de uma responsabilidade que eu não estava pronto para assumir, ou se ele simplesmente quis o bebê para ele, quis realizar o sonho dele de ser pai, e não se importou com o meu direito de saber. Eu nunca vou saber, ele morreu sem me contar, sem me dar a chance de confrontar ele, de perguntar por quê. E isso me corrói. Isso me deixa com raiva, com frustração. A Jéssica me mandou mensagem algumas vezes depois daquela conversa. Ela perguntou como eu estava, como o Gabriel estava. Ela disse que se eu quisesse, ela podia conhecer ele. Podia contar pra ele que ela é a mãe biológica. Mas eu disse que não era o momento, que o Gabriel não precisava saber disso agora, que ele já tinha passado por muita coisa, e que eu não ia adicionar mais confusão na vida dele. Ela entendeu. Disse que respeitava a minha decisão, que confiava em mim para fazer o melhor pro Gabriel, e que se um dia eu mudasse de ideia, ela estava disposta a conversar, a conhecer ele,
a fazer parte da vida dele se fosse isso que ele quisesse. Eu não sei se um dia eu vou querer isso. Eu não sei se o Gabriel vai querer isso. Eu só sei que agora não é a hora. Agora a gente precisa de estabilidade, de rotina, de normalidade. E eu vou dar isso pro meu filho, porque é isso que ele é, meu filho. Não importa se ele sabe ou não. Não importa se o mundo sabe ou não. Ele é meu filho. E eu vou cuidar dele. Vou proteger ele. Vou amar ele. Pelo resto da minha vida. Tem dias que eu acordo e ainda não acredito, ainda acho que é um pesadelo, que eu vou acordar e descobrir que nada disso é real. Mas aí eu vejo o Gabriel tomando café, reclamando da escola, pedindo dinheiro para sair com os amigos. E eu lembro que é real. Que ele é meu filho, que eu perdi 9 anos da vida dele, mas que eu tenho o resto da vida para compensar, para estar presente, para ser o pai que ele merece. A terapia tem me ajudado muito a processar a raiva, a trabalhar o perdão, não perdão para os meus tios, porque eu ainda não consigo, mas perdão para mim mesmo, por não ter percebido, por não ter questionado, por ter acreditado na mentira. O terapeuta diz que eu não tenho culpa, que eu era adolescente, que eu não tinha como saber, que eu fui enganado, manipulado e que eu preciso parar de me culpar. Preciso focar no presente, no futuro e deixar o passado onde ele está. Mas é difícil, é muito difícil não pensar no que poderia ter sido. Não pensar em como teria sido se eu soubesse desde o começo, se eu tivesse tido a chance de decidir, de participar, de ser pai desde o primeiro dia. Eu perdi as primeiras palavras do Gabriel. Eu perdi os primeiros passos. Eu perdi as primeiras risadas, as primeiras birras, tudo. E isso nunca vai voltar. Isso está perdido para sempre. E eu tenho que aprender a viver com essa perda, com esse vazio. Mas eu também ganhei. Eu ganhei um filho. Eu ganhei a chance de ser pai. Mesmo que de uma forma torta, complicada, dolorosa. Eu ganhei o Gabriel. E ele é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mesmo com toda a dor, com toda a raiva, com toda a confusão, ele é a melhor coisa. E eu sou grato por ter ele, por poder cuidar dele, por poder amar ele. A Patrícia e eu temos conversado sobre ter mais filhos. Agora que a gente sabe que eu sou fértil, que eu posso ter filhos biológicos, a gente está pensando em tentar, talvez fazer tratamento para ela, ver se a gente consegue. Mas a gente também está em paz se não conseguir, porque a gente já tem o Gabriel, a gente já é uma família, e isso é o que importa. O Gabriel está bem, ele não percebe nada, ele não sabe de nada, ele continua sendo o adolescente normal, reclamando de acordar cedo, jogando videogame até tarde, brigando comigo por causa de nota da escola, e eu amo isso. Eu amo a normalidade. Eu amo poder ser pai dele, poder brigar com ele, poder abraçar ele, poder dizer que eu amo ele, mesmo que ele não saiba que eu sou o pai biológico dele, mesmo que ele ache que eu sou só o primo que adotou ele. Eu não sei o que o futuro reserva. Eu não sei se um dia eu vou contar pra ele, se um dia ele vai descobrir, se um dia a Jéssica vai aparecer. Eu não sei de nada. Eu só sei que eu vou estar aqui. Eu vou ser o pai dele. Eu vou cuidar dele. Eu vou proteger ele. Aconteça o que acontecer. Porque é isso que pais fazem. É isso que eu faço. É isso que eu sou. Eu sou pai do Gabriel. E nada vai mudar isso. Então é isso, gente. Essa é a minha história. Essa é a minha vida agora. Eu sou pai do meu filho, que eu achava que era meu primo. Eu fui enganado pela minha própria família. Eu perdi 9 anos da vida do meu filho. Mas eu ganhei o resto da vida para compensar, para amar, para cuidar. E é isso que eu vou fazer. É isso que eu faço todo dia. Eu acordo e eu escolho ser pai. Eu escolho amar. Eu escolho seguir em frente. Mesmo com a dor, mesmo com a raiva, mesmo com a confusão. Eu escolho seguir, porque é isso que a gente faz. A gente segue, a gente continua, a gente ama, sempre. Se você está passando por alguma situação parecida, se você descobriu algum segredo de família que mudou tudo, se você está criando uma criança numa situação complicada, eu te entendo, eu te vejo e eu te digo, você não está sozinho. A gente não está sozinho. Tem muita gente vivendo verdades complicadas, segredos pesados, e a gente faz o melhor que pode. A gente erra, a gente acerta, a gente chora, a gente levanta e a gente continua, porque é isso que a gente faz. A gente continua, sempre, por amor pelos nossos filhos, por nós mesmos, a gente continua.